E os impostos? Que tem um negócio sobre imposto que eu não me importava muito, porque eu não entendia muito bem o que acontecia. Mas eu ouvia falar liberal falando sobre imposto, do imposto é roubo, ouvia todo esse papo aí, mas eu não estava ligado como é que isso me afetava. Aí eu abri uma empresa, fui, né, ter que contratar um contador, aí tu começa a entender a máfia que tem por trás, né? Porque tu tem que contratar o contador, aí ele te explica como é que funciona e tal. Aí tu tem um impacto quando tu vê lá, quando vem o boleto que tem que pagar pro Paulo Guedes, vem o boletinho, aí tu vê a grana que tu tem que dar pro cara. E aí eu comecei a raciocinar assim, caralho, meu, eu fui atrás do meu sonho, eu abri minha empresa, eu fiz o negócio acontecer, eu gastei minha grana, investi, fiz o negócio, tá dando certo, tá dando dinheiro, e agora vem um cara e pede parte desse dinheiro. Que loucura é essa? E todo mês eu tenho que pagar lá 800 pau pro cara. Pede uma parte do teu dinheiro, te prometendo oferecer serviços que, se você quiser os serviços de fato, você vai ter que pagar a parte. Sim. E é uma coisa muito doida da política em geral, que falar, e da política brasileira em específico, que falar de impostos é uma coisa de direita, que falar de impostos é uma coisa de rico, e que falar de impostos é uma coisa de coxinha, quando o Brasil tem um modelo de cobrança de impostos altamente regressivo, né? Quem tem pouco dinheiro paga muito de imposto, né? Quem é mais pobre paga proporcionalmente bastante imposto do que quem é mais rico. Que quem é mais rico, tem formas diferentes de ser tributado. Primeiro que tem acesso a um contador que vai te ajudar, tem forma diferente de ser tributado. Você tem uma parte da sua renda que você vai investir, que você não vai meter no consumo, que é altamente tributado no Brasil. Você pode você pode ser um residente tributário em outro lugar, você pode se mudar para outro país. Enfim, os milionários são quem tem mais possibilidades de utilizar dessa mobilidade para escapar dos impostos. Quem não tem são os pobres. Quem pega o salário e consome o salário todo são os pobres, cara. Tu ganha um salário mínimo, tu ganha 2 salários mínimos. Tudo que você recebe, você gasta. E o brasileiro paga muito imposto sobre o consumo. A gente, por muito tempo, via imposto só como o imposto de renda. Aí fala, não, eu não pago imposto, né? Que eu ganho pouco. Não, tu paga metade do seu salário em imposto. Porque tu vai pagando tudo que tu consome, tu paga imposto. Tudo que tu compra, tu paga imposto. Na eletricidade que tu paga imposto. Em tudo que você faz, paga imposto. Mas, de alguma forma, o debate político brasileiro evoluiu de uma certa maneira que falar de imposto é coisa de coxinha. Cara, não, a gente tem que falar de imposto porque o pobre paga imposto pra cacete. E a gente precisa ter essa conversa. A pirâmide de pagamento de imposto, a proporcionalidade de renda / imposto para o Brasil é muito desfavorável para quem é mais pobre. Então a gente precisa ter esse debate. É um debate muito difícil de se ter, porque é uma coisa quase que interditada. Quem fala de debate, é o liberal que não quer pagar imposto. Não, mesmo que você acha que o Brasil tem que pagar imposto, que tem que manter uma máquina pública grande, não importa qual seja a tua visão de Estado, eu acho que é importante a gente pensar na justiça do desenho do sistema tributário brasileiro, que é maluco, né? Como a gente estava falando, assim, não é uma questão de Estado grande ou Estado pequeno. É Estado razoável ou Estado absolutamente louco. E hoje a gente não está na disputa Estado grande ou Estado pequeno. A gente está no Estado racional ou um Estado absolutamente doido. Um Estado que tenha a mínima viabilidade, um Estado que faça o mínimo sentido para a pessoa que quer trabalhar ou que quer investir, ou Estado cartorializado, que faz sentido só para os pequenos grupos de interesse, faz sentido para os cartórios, faz sentido para os advogados, faz sentido para os tributaristas, sei lá para quem faz sentido. Porque hoje o que a gente tem não é um Estado grande ou um Estado pequeno, a gente tem Estados super grandes no mundo com uma possibilidade, com uma liberdade econômica, uma liberdade de empreender muito maior do que no Brasil. Né? Tem países que têm uma carga tributária de 50%. E tem uma liberdade econômica maior, uma facilidade de empreender maior, uma dor de cabeça menor para quem quer gerar emprego, para quem quer empregar alguém ou para quem quer ser empregado, uma liberdade maior do que o Brasil tem.
Porque o Brasil é um estado doido, cartorializado, cheio de grupinho de interesse mamando. A gente faz uma distribuição de renda muito doida, né? Não é uma distribuição de renda do rico pro pobre. É uma distribuição de renda de todo mundo para os grupos de interesse. Né? Ao invés da gente pegar... então tá, beleza, a gente tem o 20% mais pobre do Brasil. Como a gente vai taxar os 80% que estão aqui para a gente fazer com que a vida desses 20% mais pobres seja menos ruim, né? Para seja menos desconfortável. A gente não faz isso. O que a gente faz é, olha, a gente tem aqui 100% da população brasileira, mas tem esse grupo aqui querendo um privilégiozinho. Como a gente vai fazer? Porra, bota na conta desse 100% e mete o funil para esse grupinho de interesse. Então tá. E aí o interesse desse grupinho aqui, os bilhõezinhos que esse grupinho aqui precisa, sei lá, alguns centavos para esse 100% da população brasileira. Então esses caras vão lá, se organizam, fazem um lobby e a gente tira desse 100% da população brasileira uma rendazinha para esses caras aqui. E aí vai o outro grupinho aqui. E aí eles se organizam, vai lá, mete no 100%. Então a gente vai fazendo a redistribuição, ao invés do mais rico pro mais pobre, a gente vai fazendo de todo mundo, principalmente dos mais pobres que estão ali, que estão pagando tudo de imposto e tudo, para esses grupinhos de interesse que conseguem se organizar. E é assim que a gente vai mantendo. A gente vai mantendo grandes empresas riquíssimas, bilionárias, multinacionais, com dinheiro do imposto do pobre. E aí vai lá o seu João pagar para a Ford continuar produzindo carro na Bahia. Porque, cara, a gente precisa manter lá os 20 mil postos de trabalho da Ford. E aí a gente vai lá, vai custar aí 15 centavos para cada brasileiro. A Ford fica feliz, cada brasileiro nem vê os 15 centavos. E a gente nunca tem a conversa necessária com a Ford. Fala, cara, quando tem lucro, vocês não lucram. Então, quando tem lucro, vocês não guardam lucro? Guardam. Cara, se tá tendo prejuízo, desculpa. A gente não vou taxar o seu João lá pra te dar bilhões pra você continuar a produzir carro. O seu João anda de ônibus, porra. Sabe? Uma grande ameaça que a gente tem que ver na sociedade é da união de grandes empresas com grandes governos, né? Grandes empresas com grande força para fazer lobby e grandes governos com muito poder para tirar dinheiro da sociedade. Então, eu acho que a gente tem um risco muito grande que a gente precisa prestar atenção, né? A ação de transferência de recursos dos muitos para poucos, né? Existe uma tese, né, que eu acho que é contrária ao liberal e ao anarcocapitalismo, que diz que, na verdade, quem manda na sociedade são grandes empresas, né? Inclusive tem aquela cobrinha do Don't Tread on Me, e aí tem um meme que fizeram, eu acho que os esquerdistas fizeram, não sei, que é tipo a Coca-Cola pisando na cobrinha e a cobrinha falando, pelo menos não é o Estado. Então existe também essa crítica, né? Sim, mas então, por isso que a gente tem que ser... por isso que os liberais são a favor do mercado e não das empresas, né? O mercado, a gente é a favor da competição, não é a favor da empresa. A Coca-Cola, quando o bicho pegou para ela lá na Zona Franca de Manaus, quando ameaçaram tirar os incentivos fiscais da Coca-Cola, tadinha, né? Não tem muito dinheiro, é difícil para a Coca-Cola se sustentar sem dinheiro público, sem incentivo do governo. A Coca-Cola ameaçou ir embora. Pô, cara, se a Coca-Cola não consegue viver como todas as outras empresas, sem incentivo, pagando imposto, tendo seu lucro da venda dos seus produtos e tal, que empresa pode competir no mercado, então, né? Se a Coca-Cola precisa de incentivo, quem que vai operar sem incentivo? Né? E isso foi pouco tempo. E aí não era esquerda e direita, cara. Quando começou, o bicho pegou lá no Amazonas dos incentivos para a indústria de refrigerantes, foi a esquerda lá pedir incentivo para a Coca-Cola. Nesse ponto não tem... A política é muito local, né? Porque eles estavam movidos pelos trabalhadores, né? É claro, pô. As empresas multinacionais pagam relativamente, né, mais do que outras, né? Não, engraçado que aí eles foram a favor da Coca-Cola, do país imperialista. Exato. E tal. É muito louco isso. Ué, tu acha que os caras lá que vão... Quando tem o debate sobre as grandes montadoras, empresas multinacionais, empresas milionárias, no interior dos estados, no interior de São Paulo, no interior da Bahia, todo mundo se une. Não é uma questão de... A esquerda não fala, porra, foda-se a Ford. Foda-se a Ford, empresa multinacional, rica pra cacete. Fechou. Claro que não.
Os caras, não, vamos dar dinheiro público aí, bota dinheiro público, dane-se. Tem que manter lá, porque, cara, são trabalhadores que ganham acima da média, são trabalhadores sindicalizados, que têm um poder de pressão maior, são trabalhadores da indústria, mais bem qualificados. Então, quando uma grande empresa está correndo risco, não é uma questão de esquerda e direita. A esquerda não vai lá e diz, porra, pau no cu da Coca-Cola, empresa bilionária, capitalista. Não, pô, eles vão lá e vão dizer que é uma questão que o Estado tem que intervir, tem que proteger os empregos, não sei o que, e tem que dar dinheiro para Coca-Cola. E aí fica lá meia dúzia dizendo, gente, que absurdo. A gente vai dar dinheiro, a gente vai trocar dinheiro público, recurso público, seja diretamente, ou seja, em perdão de pagamento de impostos, para uma empresa multinacional, bilionária, para sustentar a presença dela no mercado. A Coca-Cola precisa de ajuda para continuar no mercado? Pois é, mas é que eu acho que a gente entra num aspecto que a empresa virou maior e mais importante do que o Estado e do que a capacidade do cidadão de trabalhar em outra empresa, né? Porque só tem ela. E eu meio que entendo a lógica dos caras, porque imagina, sei lá, o seu Zé que faz que bota a tampinha, sei lá. O cara não tem essa... a Coca-Cola vai embora e o cara vai ficar sem emprego. Eu também consigo enxergar isso, sabe? Exato, e que todo mundo pensa no seu Zé da tampinha que trabalha na fábrica de Coca-Cola. Mas ninguém pensa no seu Zé pipoqueiro que trabalha na porta da fábrica da Coca-Cola, que vende pipoca, que trabalha na carrocinha, quando chove, chove nele, e quando ele compra alguma coisa, ele paga o imposto que vai sustentar o seu Zé da tampinha, né? Que vai sustentar o diretor da fábrica. Sim, sim. Sabe? É a questão de você socializar o custo. Porque quando o governo entra lá e salva a Coca-Cola, custa R$2 para cada um. E aí você não vai se mobilizar para proteger os seus R$2. Você, pagador de imposto, não vai se mobilizar para defender os seus R$2 que vai sustentar a Coca-Cola. Mas se você trabalha na Coca-Cola e aquilo significa para você R$5.000, você vai se mobilizar. Então, quando se debate o incentivo fiscal ou subsídio direto para uma grande empresa, o que você tem é grande mobilização de quem está diretamente interessado nisso, que é quem vai receber os recursos. Os poucos que receberão os recursos têm muito incentivo para fazer lobby, porque aquilo afeta diretamente a vida deles. E os muitos que pagarão por aquele incentivo, os R$5 de cada um, que vai virar bilhões e bilhões, que vai pagar daquele incentivo, você não está nem prestando atenção, tu não vai pensar no teu R$5 que tu vai perder para Ford, que vai perder para GM. Tu tá pensando na tua vida, tu tem tua coisa a fazer, tu vai trabalhar, tu vai pegar teu ônibus lotado, tu não tá pensando que teu imposto tá subsidiando o carro. E tá, né? E tá subsidiando fábrica de refrigerante. E tá. Mas o teu interesse, qual é o teu interesse de viajar lá para Brasília? Tu paga R$5 por ano, pô. Agora, se tu recebe um salário de 5 mil todo mês, o teu interesse para ir fazer lobby em Brasília é muito alto. Sim. Então, a desproporção ali de força é grande. Então, por isso que a gente tem esse modelo louco de distribuição de renda. E aí o pobre do pipoqueiro está distribuindo renda para o executivo da Coca-Cola. Né? O pobre que paga lá o impostinho dele, toda hora que ele compra alguma coisa, ele paga o subsídio para o cara da Coca-Cola, porque a Coca-Cola, por algum motivo, não consegue sustentar a fábrica vendendo refrigerante. Teve, quando eu abri minha empresa, eu saquei que tipo, existe um não incentivo a tu dar certo na vida. Porque, tipo assim, pelo sistema que a gente tá vendo agora, né? Porque, tipo, eu fiz a minha empresa, tava dando certo e tal. Então, eu não tava no CNPJ até eu fazer o CNPJ. Eu tava no meu CPF. Eu tava dando certo lá, tava ganhando meu dinheirinho lá, tava vivendo, guardando as coisas. Aí, do nada, eu percebi, caralho, eu acho que eu sou um criminoso. Porque eu fiz a coisa dar certo. Tipo, eu atingi meu objetivo e eu acho que eu sou um criminoso nesse momento, porque eu tava no meu CPF. Aí eu tive que me regularizar pra não ser um criminoso. Então, tipo assim, tu atingiu o teu objetivo de crescer e se tu não fizer nada, os caras vão te prender ou vão pegar 30% da tua grana aí, meu. Então, tipo assim, tu deu certo, agora tu vem aqui e segue as minhas regras. É muito louco isso, porque era melhor eu não ter dado certo. É muito difícil de desenhar essa escala, né? Porque ou você... E isso é a pior coisa, talvez, do custo burocrático do Brasil, né? Que você tem duas opções. Ou você começa gigantesco, que aí tu tem um departamento jurídico, um departamento contábil, tu já tem uma porrada de advogado e contador para resolver todos os problemas da tua empresa, mas aí tu tem que nascer grande.
ou você fica pequeno para sempre. Que aí você vai voando ali embaixo do radar, ninguém tá te percebendo, ninguém tá vendo. O problema, cara, é você entrar ali naquele meio, né? Você montou tua empresa, você trabalha sozinho, pai e tal, e aí tu empregou um cara, tá ali e tal, e isso tem 3, 4, tu quer legalizar os caras, contratar os caras direitinho, assinar carteira, tu já tem que dar o salto de custo é tão grande que isso pode matar o teu negócio. E aí tu cria um incentivo reverso pro cara não crescer ou continuar no submundo ali, né? naquela economia cinza, onde você não declara o teu rendimento, você não registra o cara, depois o cara sai e te coloca na justiça. Você cria uma série de... Você cria a desorganização no sistema, né? Você, ao invés de você racionalizar as coisas, você colocar todo mundo debaixo das mesmas regras, você fazer uma discussão razoável sobre as coisas, você complica, porque cada um tem que puxar para um ladinho ali, foda. Imagina. Aí tu quer abrir um negócio, tem que ter o alvará. Aí não, tem que ter o certificado do bombeiro. Tem um endereço. Aí tem que contratar um co-work, porque tu não tem um endereço. É só gastança. Eu lembro que, tipo assim, sei lá, um valor fictício aqui. Se tu faturar até 3 mil, tu tá, beleza, segue aí, não precisa pagar o imposto. Se tu faturar 3.001 reais, pum, vem imposto na tua cara e tu pensa, então é melhor eu não vender tanto. É melhor eu fracassar no meu objetivo aqui. Exato. E é assim, eu reconheço que não é uma coisa simples, né? Porque os caras querem dar um espaço sem imposto para quem ganha pouco. Em algum momento eles têm que começar a cobrar. E aí vai ter sempre esse degrauzinho, né? Sim. Mas a gente não faz nenhum esforço para tornar isso menos dolorido, né? Pra gente ter mais gente se legalizando, pra gente ter mais ideia. E isso tem um impacto considerável. Eu acho que é justo que as pessoas tentem pagar cada vez menos imposto quanto possível. Eu acho justo que as pessoas mantenham em seus bolsos mais uma parcela cada vez maior do que conseguem ganhar. Eu entendo que há espaço para o Estado que precisa ser financiado também, mas a minha inclinação é que as pessoas mantenham em seus bolsos mais dinheiro. Mas eu entendo que é difícil desenhar esse tipo de regulamentação, porque, cara, em algum momento você tem que começar a cobrar. Mas isso precisa fazer algum sentido para a pessoa. Sim. E precisa fazer algum sentido. Você precisa dizer para as pessoas, olha, você paga seu imposto para isso. E hoje o que a gente paga de imposto é basicamente para o governo ser uma grande folha de pagamento. É uma máfia, né? Uma grande distribuição de dinheiro. Porque o orçamento brasileiro está tão comprometido com folha de pagamento e aposentadoria que o governo recebe, paga folha de pagamento dos funcionários públicos, paga aposentadoria, paga despesas obrigatórias, né? Saúde, educação. No final das contas, sobra 5%, 6%. E cada vez vai sobrando cada vez menos para fazer qualquer investimento. Então, é muito difícil, enquanto o Brasil tiver uma total incapacidade de fornecer serviços públicos minimamente aceitáveis, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de conversar sobre impostos no Brasil. Porque hoje, cara, é difícil. Você vê as pessoas mais pobres, quando tem a possibilidade, o que elas fazem? Escola particular. O que elas fazem? Plano de saúde. E aí é muito difícil. Olha, a gente pode ficar aí, viva o SUS, tudo. O SUS tem uma grande rede, presta um serviço essencial, mas a gente ainda tem, sei lá, 60, 50 milhões de brasileiros nos planos de saúde. O SUS tem problemas, a gente tem que ser capaz de discutir esses problemas. Se não tivesse problemas, a gente tem 50 milhões de malucos que estão queimando dinheiro. Não tem problemas. A gente tem que falar, a educação pública é super relevante. É relevante oferecer educação para todo mundo. É relevante que todo mundo tenha acesso à educação. Mas a gente precisa ser capaz de discutir a educação. Se não tivesse problemas, se não tivesse o que discutir, a gente ia ter um contingente gigantesco de brasileiros, mesmo pobres, pagando educação privada. O nosso reconhecimento da importância de universalizar certos serviços, como saúde e educação, não pode ser impeditivo da gente discutir o serviço, o que a gente de fato
está entregando para os brasileiros. O que a gente está entregando para os brasileiros não é muito bom. E é importante que a gente tenha a capacidade de ter esse tipo de conversa.